3, versículo 20, diz assim a palavra de Deus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Vou ler mais uma vez aqui o versículo, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Digam amém. Você pode sentar. Está pegando o vento direitinho aí, todo mundo? Vamos lá. Glória a Deus. O texto que nós pegamos aqui para meditar é um texto bem conhecido, está no livro das Revelações, que é o livro do Apocalipse, no capítulo de número 3, versículo é um versículo que todos nós conhecemos, onde o próprio Jesus, ele é ele que fala aqui, ele que expressa o desejo dele, a vontade dele, onde ele diz que ele está à porta e bate, e se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, ele entra, ele ceia com a pessoa, e automaticamente a pessoa também tem esse momento importante de cear com o próprio Cristo. Observe só aqui que Jesus ele está pegando aqui o livro, é uma linguagem muito antiga, naquela época ali, e nós estamos vendo que está falando de uma casa. Uma casa que automaticamente, claro, tem uma porta onde as pessoas elas deveriam entrar e sair, de entrada e de saída. Só que quando vem na nossa mente a imagem de uma porta, o que você pensa? Claro que na nossa mentalidade nós já tecemos uma certa imagem de uma porta. Aquela porta, às vezes é uma porta quadrada, outras são aquela colonial, etc. Mas que tem uma maçaneta, uma fechadura, e tem uma chave, a gente saindo fecha e voltando abre para entrar, e etc, etc. Essa é a imagem de uma porta que todos nós temos. E claro, essa porta que você tem na sua cabeça, na sua mentalidade ali, na sua mente, é uma porta dos nossos tempos, a porta de hoje em dia, é uma porta muito diferente da cultura judaica. E quando Jesus ele fala dessa porta no tempo dos apóstolos, no tempo dos discípulos, é interessante que quando no capítulo 24 do livro de Mateus, Jesus ele fala: eis que estou às portas, ele usa a palavra no plural, ele está às portas, e nós sabemos que uma casa no Oriente Médio, naquela época, ela era uma casa, era diferente dessas divisórias que a gente tem, dos cômodos que temos na nossa casa, tudo muito diferente. Era muito diferente naquele tempo as casas. Eles tinham automaticamente uma casa, eles construíram uma casa com 3 portas, mas não era uma ao lado da outra, não. Eram 3 portas. Uma casa oriental, ela tinha 3 portas. A entrada, ela entrava, tinha o primeiro compartimento, tinha uma porta, e no segundo compartimento, ela adentrava no segundo compartimento, tinha outra porta, segunda, e ela ia mais adiante, e quanto mais ela penetrava, entrava naquela casa, ela tinha a terceira porta daquela casa, da casa de um judeu, onde uma casa de um judeu. Então, a casa que precisa vir na nossa mente
é com esses detalhes. É com esses detalhes. O que Jesus ele está dizendo? Eis que eu bato a porta. Ele está batendo. Ele poderia muito bem pegar a fechadura e abrir aquela porta. Abrir a porta e entrar. Podia abrir aquela porta e entrar. Só que também tem um detalhe que todos nós precisamos entender, que aquela porta, ela não tinha uma fechadura para o lado de fora, do lado exterior, ou para o lado externo da casa, não tinha. Então ela tinha como se fosse um trinco, ou uma tranca, pelo lado interno, de dentro da casa, e somente o morador, ele tinha um acesso naquela casa, de abrir. Então quem estava para o lado de fora, não tinha como abrir, não tinha condição de abrir. Por quê? Porque ela era fechada por dentro. Ela era fechada por dentro. É a porta que Deus, que Jesus, ele conhece muito bem, ele sabe como era. E essa era a cultura daquele povo, daquelas pessoas lá. Você lembra quando Deus mandou Noé fazer a arca? Deus mandou Noé fazer a arca, e a Bíblia diz que veio o dilúvio, e Deus mandou Noé fechar aquela arca, né? Deus mandou Noé fechar aquela arca, e as pessoas querendo entrar não tinha como ele abrir. Por quê? Porque ela está trancada do lado de dentro, quem está fora não pode entrar. Então o próprio Deus aqui, ele está falando sobre isso. Primeiro cômodo, segundo cômodo e o terceiro. Mas dentro desses 3 pontos, existe aqui algo para a nossa vida que nós precisamos entender. Eu quero aqui, em nome de Jesus, já que eu já dei essa introdução, já vou entrar aqui na aplicação para a nossa vida, porque eu já falei dessa porta, desses 3 cômodos. Quando o templo ou o tabernáculo, Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo. Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo, porque era comum de uma casa o tabernáculo. A pessoa, ela tinha 3 portas no tabernáculo. A pessoa entrava, primeiro cômodo, átrio, e a pessoa, ela entrava, passava do átrio, aonde o povo ficava no pátio, e ele entrava do átrio, ele chegava em outra porta, em um outro cômodo daquele tabernáculo, daquele templo, e ali estava o lugar santo, aonde as pessoas sacrificavam ali, sacrificavam o animal, o lugar santo. E aí a pessoa tinha o terceiro cômodo daquele tabernáculo, daquela casa, aonde ficava o santíssimo lugar, aonde, claro, ninguém tinha acesso àquele lugar. Ninguém tinha acesso, somente o sacerdote, aonde ela dividia com uma cortina que dividia o lugar santo do Santíssimo, que era onde o sacerdote pregava, onde o sacerdote adorava, e onde o povo ficava, que era o átrio. Primeiro, o átrio, onde vocês estão, que era naquela época. Segundo, no Santíssimo Lugar, onde tinha o altar, o sacrifício. E o terceiro, por trás da cortina, tinha a arca do Senhor. A arca estava por trás. E nesse acesso, nesse cômodo, ninguém tinha acesso, a não ser o sacerdote. Ninguém tinha esse direito, essa liberdade de entrar. Por quê? Porque o Santíssimo Lugar representa a intimidade de Deus, a intimidade do Senhor. Era justamente o que significava. Então, na casa oriental era assim: tinha o primeiro cômodo, a pessoa entrava, e ali a pessoa já ficava mais à vontade. No segundo, no terceiro já era a intimidade da família ou do casal. Então era mais ou menos assim. E o porquê que eu estou te falando isso aqui, irmão? Por que eu estou falando a respeito disso aqui?
É porque eu quero falar do último, justamente no último acesso, que é lá no lugar da intimidade de cada um de nós. Observe, nós somos o quê? Uma casa. Amém ou não amém? Somos uma casa. Essa casa, automaticamente, ela foi feita por Deus. Foi Deus que criou. Foi Deus que nos criou. Então, nós somos tribo. Somos corpo, primeiro cômodo. Amém? Somos alma, segundo cômodo. Amém? E somos espírito, terceiro cômodo. Observe só aqui o que Jesus está querendo dizer. O que é que Jesus está querendo trazer nessa noite, ou através dessa palavra aqui? Porque olha só, o versículo diz: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E por que ele expressa? Por que ele usa a palavra cearei com ele e ele será comigo? Quando nós vamos para a Santa Ceia, a palavra ceia está falando sobre o que? Intimidade. Não é isso? Nós estamos tendo uma intimidade com Deus, santidade e intimidade, ou seja, uma certa comunhão com Jesus. É comunhão. E só tem comunhão com alguém que tem intimidade com aquela pessoa. Então é impossível, não tem como uma pessoa ter intimidade com alguém se não se aprofundar naquela amizade, ou se aprofundar naquela pessoa, em querer conhecê-la. Então aqui, nós somos uma casa. Eu sou a casa de Deus, eu sou o templo do Espírito Santo. Assim como você é uma casa do Senhor, assim como você é templo do Espírito Santo. Quem concorda comigo, diga amém. Você concorda comigo mesmo? Pastor, eu acho que eu concordo, porque eu não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada aí, esse negócio aí. Não, nós somos uma casa, a casa do Pai. Nós somos a casa de Deus. E nessa casa nós somos divididos. Corpo, temos alma e temos espírito. Observe o processo de Deus quando Ele entra na minha vida, Ele entra na sua vida. Olha como Deus, Ele é organizado. Se esse processo não acontecer com você, não tem como. Não tem como Deus revelar os seus tesouros, as suas maravilhas, as suas bênçãos sobre a sua vida. Não tem como. Primeiro, Ele quer entrar, Ele bate, eu abro. É uma decisão da minha carne, da minha concupiscência, das minhas paixões. É o que diz o apóstolo João. É uma decisão minha, e nunca será de Deus, nunca será de ninguém, porque é pessoal. É eu que tenho que decidir. É eu que tenho que decidir abrir ou não, deixar ou não deixar. Ninguém vai decidir por você. Nesse contexto que Cristo está dizendo aqui, ninguém pode decidir algo por você. Quando se trata de salvação, quando se trata de Cristo morar em nossas vidas, não tem como. Agora, ele bate na porta. A decisão, ele está entrando numa casa. Ele está entrando aqui numa casa, ele está batendo na porta. Se tem porta, tem casa. Se ele bate nessa porta aí, é uma casa. Então, a primeira casa que Cristo quer entrar é na nossa vida, é no nosso coração, que está ligado às nossas emoções. Das nossas emoções. Aí, observe só que ele vai para o segundo cômodo da casa. Claro, quando nós permitimos. O segundo cômodo da nossa casa é a nossa alma. Aí entra o processo de libertação da nossa alma. Porque Cristo, para nos libertar, Ele precisa entrar primeiro. A porta precisa ser aberta primeiro.
ele precisa entrar primeiro, para que ele possa